E o São Paulo não vai bater meta de venda de jogadores em 2026, não sou eu quem está garantindo. Foi o próprio presidente Arrim Assis, que durante a semana confirmou que não há nenhuma perspectiva no São Paulo de alcançar os 180 milhões de reais com transferências de jogadores programada para essa temporada. A consequência, a pior possível. Se você não bate a meta, você fica no negativo, vai registrar prejuízo e vai ver sua dívida aumentar ainda mais. São Paulo que passa por condição financeira extremamente ruim. Por que o Macis tem convicção de que não alcançará os 180 milhões de reais com transferências de atletas? Até aqui o São Paulo embolsou apenas 16 milhões de reais, com vendas pequenas e mecanismo de solidariedade. Hoje o São Paulo tem o Bobadilla como o principal, talvez o único grande ativo a ser negociado. E embora tenha especulado de que o Zenit ofereceu 10 milhões de euros, posso garantir que não houve oferta do time russo. O Zenit não tem interesse em contratar o Bobadilla. A expectativa do São Paulo de que o Bobadilla brilhasse na Copa do Mundo e voltasse valorizado não se confirmou. Marcos Antônio seria uma outra alternativa de negócio, mas o São Paulo reluta com a ideia de abrir mão de um de seus principais jogadores. Ele é alvo antigo do Flamengo. Diante desse cenário e sem a capacidade de alcançar 180 milhões de reais, o tricolor vai precisar buscar novas fontes de receitas, que podem vir de qualquer lugar. A grande dificuldade é transformar essas necessidades em dinheiro vivo, até porque o São Paulo tem atrasado direitos de imagem, tem atrasado luvas e premiações, isso sem falar nas comissões dos atletas. Só para completar, queria contar que além dos 180 milhões de reais projetados com vendas de jogadores em 2026, o São Paulo ainda busca 122 milhões de reais com o Morumbis, isso equivale a bilheteria, shows e camarotes, 80 milhões de reais com o clube social, 238 milhões de reais com patrocínio e publicidade. O que você pensa sobre o atual momento do São Paulo e, mais do que isso, sobre a gestão Arrim Assis de 0 a 10? Uso o espaço para comentário para dar uma nota para o atual presidente tricolor. Beleza? Bora falar agora sobre Goretzka, volante da seleção alemã e ex-jogador do Bayern de Munique, atleta de 31 anos de idade, no Bayern de Munique desde 2019. Por opção do Bayern, o contrato não foi renovado e o Goretzka está em busca de alternativas no velho continente, dando prioridade a gigantes do futebol europeu. Hora de falar sobre 3 jogadores do Real Madrid, que fizeram parte de uma reformulação e não ficarão no gigante espanhol após a chegada de José Mourinho. O técnico português abriu mão de Dani Ceballos, meia de 29 anos de idade, espanhol, rescisão do contrato após 8 anos e 16 títulos no Real Madrid. Com uma curiosidade, o Ceballos tinha mais um ano de vínculo, mas ele acabou se desentendendo durante a temporada com o então treinador do Real Madrid e o vínculo foi rescindido de forma amigável. Carvajal, lateral direito, teve uma história ainda mais bonita, foram 24 anos vestindo a camisa do Real Madrid. Ele tem 34 anos e havia chegado com 10. Ganhou absolutamente tudo, vestindo a camisa da seleção do Real Madrid e também jogador da seleção espanhola. Está em busca de novas alternativas. Para completar, o último dos 3 jogadores do Real Madrid, Alaba, zagueiro barra lateral esquerdo, outro que disputou o Mundial, 34 anos de idade, servindo a seleção da Áustria. Só jogou em time grande, do Bayern de Munique de 2011 a 2020 e do Real Madrid de 2021 a 2026. Outro jogador livre e pronto para assinar qualquer contrato sem custo para aquisição dos direitos econômicos. Para completar nossa lista, Rafael Guerreiro, lateral esquerdo português, 32 anos de idade, mais um que vestia a camisa do Bayern de Munique. Foram 3 anos de Bayern de Munique e mais 7 no Borussia Dortmund, alguém super identificado com a Bundesliga. Mahrez, atacante argelino de 35 anos de idade, pertencia ao Al-Ahly da Arábia Saudita. Você vai lembrar do Mahrez, canhotinho de muita habilidade, jogador do Manchester City por 5 temporadas. Na Copa do Mundo, até por questões físicas, o Mahrez só conseguiu jogar uma partida pela seleção argelina. Você lembra do Fekir, meio atacante canhoto de muita qualidade e visão de jogo e que marcou sua carreira jogando com a camisa do Betis e também no Lyon? Pois bem, o jogador de 32 anos de idade, francês, foi disputar as 2 últimas temporadas no Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos e decidiu não renovar seu contrato por lá. E ele aguarda por ofertas do futebol europeu ou, quem sabe, para se manter no Oriente Médio. O Lucas Rocha, Nicola, o São Paulo já pagou os jogadores? Não, tem pelo menos um mês de direito de imagem. Pelo menos essa é a informação da Arrim Assis. Eu não duvido que tenha mais coisas pendentes, né? Escutei até que o Arboleda, por exemplo, quando foi reintegrado porque o São Paulo devia dinheiro a ele.
Por exemplo, vou citar mais um caso, o Caleri tem 7 milhões de reais de pendência com o São Paulo. Então, eu truco com essa história de que o São Paulo só deve um mês de direito de imagem, como disse o presidente. Nicola, como é que anda a história da XP no São Paulo? Michael, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Já disse para vocês que a proposta foi considerada bem ruim. O Maciço deu essa oferta como baixa. Enfim, o São Paulo considera. E de fato a proposta é ruim, tá? Os caras querem emprestar 1,5 bilhão de reais por 30 anos, com juros de 1,1% ao mês, e ainda querem ficar com os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se você fizesse uma baita venda dos name rights por 30 anos, talvez esse 1,5 bilhão que eles querem aportar equivaleria ao dinheiro que os caras querem emprestar. Enfim. O Anderlan. Marcos Antônio irá para o Flamengo. Cara, a coisa deu uma bela esfriada, né? O São Paulo precisa de vendas. A busca é por 180 milhões de reais. E o Arrimaci já disse que dificilmente essa meta vai ser alcançada. Hoje, o principal objetivo do São Paulo é negociar o volante paraguaio Bobadilha. Chegaram até a especular que ele podia ir para o Zenit. Eu conversei com uma pessoa brasileira que trabalha no Zenit. Essa pessoa disse que o nome do Bobadilha nunca foi especulado por lá. Kleber Nunes. Nicola, meio campo, Alan, que estava no Moreirense de Portugal, pode pintar no São Paulo. Esse nome foi oferecido ao São Paulo, mas o São Paulo nunca demonstrou muito interesse. Esse atleta, inclusive o Alanzinho, na época de Palmeiras, de base, ele está livre depois de passagem pelo futebol português. Vinícius Santos, Nicola, Mauro Icardi pode vir ainda para o São Paulo com essas vendas? Não, o Vinícius, o São Paulo está precisando desesperadamente reduzir folha salarial. E o São Paulo tem liberado o Alan Franco, está em negociações para liberar o Tapia. O São Paulo tem aceitado propostas ruins porque precisa baixar a folha salarial, cara. Como é que vai trazer um cara para ganhar 2,5 milhões de reais hoje seriam suficientes para que o Icardi viesse para o Brasil? Diante desse cenário, difícil de imaginar. O Naric escreve: Caleri quer 1 milhão e 700 mil de salário, 8 milhões de luvas para renovar, isso dá 2 milhões e 400 mil por mês. O Icardi quer 2,5 para jogar no Brasil. Jogador infinitamente mais decisivo. A conta do Naric é que assim, né, Naric, 8 milhões de luvas por um contrato de 2 anos. Então, se você dividir 8 por 24, quanto é que vai dar? Você vai ter 4 milhões de reais por ano, vai dar pouco menos de 400. Cara, vai para 1,7 mais, vai para uns 2,100. Vai para uns 2,100. Mas, cara, tua conta é muito impressionante. O problema é que o São Paulo não tem condição de pagar os 2,5 para o Mauro Icardi, né? O Icardi é muito mais jogador do que o Caleri, incomparável, né? E a grande percepção que eu tive, Naric, até no contato com vocês, nessa conversa diária, é de que o torcedor do São Paulo, que sempre defendeu muito o Caleri, sempre foi muito defensor, sempre esteve muito ao lado do Caleri. O torcedor do São Paulo anda bem incomodado com essa pedida do Caleri, com essa vontade dele em criar dificuldades na renovação de contrato. Só para vocês entenderem, deixa eu trazer alguns dados dessa renovação do Caleri. O Caleri pede entre 1,7 e 1,8 milhão de reais por mês. Hoje o São Paulo ofereceu 1,5. Então, o salário nem é a principal diferença. As outras coisas é que pesam, né? O São Paulo hoje tem uma dívida de 7 milhões de reais com ele. O São Paulo admite que precisa pagar essa dívida, mas quer pagar entre 2 e 3 anos, de forma parcelada. E o Caleri quer receber essa dívida em 1 ano. O Caleri pede 9 milhões de reais de luva, tá? Não são 8, são 9. O São Paulo oferece 2 milhões de reais. O Caleri ainda quer bônus por títulos e por classificação para a Libertadores e para o Mundial. O São Paulo entende que não há por que dar bônus para o jogador, tá? Severino Costa, Nicola, será que o São Paulo pode dar um chapéu no Corinthians pelo Wesley, já que o Corinthians não pode inscrever ninguém? O Severino, eu ainda acho que não dá para cravar que o Corinthians não vai conseguir inscrever ninguém, até porque a CNRD não é dos órgãos mais respeitáveis, né? Numa dessa, o Corinthians faz o pagamento da parcela de 8 milhões de reais que venceu na sexta-feira e consegue a liberação para registro de atletas. Sobre o Wesley teve proposta oficial do Cruzeiro, ele esteve perto de se tornar reforço do Cruzeiro e acabou se mudando para o Corinthians, ou acertando com o Corinthians, porque ele é corintiano fanático. Até por conta disso, acho difícil que ele pinte no São Paulo, tá? O Gregory Teixeira tem notícias do São Paulo? Bom, sobre o São Paulo, já falei a respeito da BioID, já falei sobre a renovação do Caleri, contar um pouquinho sobre... deixa eu falar, o Maciço se encontrou com influenciadores digitais do São Paulo nessa semana, e ele disse que, cara, a situação tá periclitante, que há enorme dificuldade financeira e os caras estão torcendo para que caia dinheiro, para que apareça algum dinheiro. Eles não acreditam que serão capazes de alcançar os 180 milhões já estabelecidos com venda de atletas para essa temporada, tá? E aí, só para completar uma última, tem uma contradição
do presidente do São Paulo. Quer ver, ó? O presidente chegou a dizer que o Júlio Casares havia adiantado 50% das receitas do acordo com a Live Nation. A Live Nation é uma empresa que toca com o São Paulo a realização de shows no estádio. De fato, houve essa antecipação de 50% dos shows. E a votação no Conselho teve o voto aprovando a favor do Arrim Macis em relação a esse acordo. O que eu consegui apurar é que, ao contrário do que disse o Macis, o São Paulo tem recebido dinheiro desde que o Macis assumiu a presidência do São Paulo em relação a shows. Ele recebe metade do valor. Então, um show para 70 mil pessoas, que garantiria ao São Paulo 4 milhões e meio de reais, o São Paulo embolsa 2 milhões e 250 mil. Então, quando o Macis afirma que o São Paulo, na era dele, não recebeu nenhum centavo de shows, isso não é real, tá bom? Fala do meu tricolor do São Paulo, o Ronaldi Gonçalves. Ronaldi, o São Paulo já tem 4 reforços confirmados, tá? Pela ordem, Vitor Sá, deixa eu ver qual que foi o segundo que foi anunciado. Mas Vitor Sá, o Newton, o Domingos Duarte e o Aurélio Buta. Dá para dizer que é difícil imaginar novos reforços, tá? Mas enfim, é com isso que o São Paulo vai. A negociação em relação ao Caleri segue emperrada, e eu contei com exclusividade ao longo desse final de semana que a BYD, que era a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, se retirou das negociações. A BYD quase fechou com o São Paulo no final do ano passado, para o início dos name rights em 2026. Ela acabou desistindo do acordo depois daquele escândalo envolvendo venda de camarotes. Pois bem, nesse ano as conversas foram retomadas, existia uma expectativa de um acordo, mas agora posso contar para vocês que a BYD pulou fora dessa negociação, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.